Pessoal, tudo bom com vocês? Trouxe aqui mais um áudio para a gente pensar aqui no canal. Dessa vez, gente, uma cliente me escreveu e ela pediu serviço de revisão e ela disse uma coisa muito interessante. Eu fiquei pensando sobre isso e, e eu decidi compartilhar aqui com vocês o que ela me disse, né? Ela entrou em contato e disse que uma pessoa revisou o texto dela, uma professora, que ela confia muito. A professora revisou o texto, fez um bom trabalho, segundo ela. Ela enviou o texto para a orientadora e a orientadora disse que o trabalho estava ainda cheio de erro. Ela não especificou que tipo de erro, né? Mas eu decidi compartilhar aqui com vocês, gente, porque isso é recorrente. As pessoas sempre me mandam esse tipo de mensagem e eu sempre recebo textos para revisão que já passaram por outros revisores. E eu acho que as pessoas têm medo de contratar um revisor por causa desse tipo de coisa. E eu vou explicar para vocês o porquê disso, né? Eu trabalho há mais de 10 anos com revisão. E eu sou especialista na área, eu trabalho só com revisão de texto. É o meu trabalho, não é um bico, eu não uso desse discurso da revisão para poder enganar ninguém ou para poder fazer um bico, né? O meu trabalho, eu trabalho especificamente com isso. Formalmente, inclusive, eu sou uma pequena empresa, eu presto serviço para universidades, eu já revisei para a ONU, então, eu tenho que ter critério para fazer essas coisas, eu não posso fazer essas coisas aleatoriamente. No caso dessa cliente, ela me perguntou o que que eu faço. Eu não sei o que eu faço. A professora revisou, mas o texto ainda tem muitos problemas. Eu não sei mesmo o que que eu faço, porque eu confio no trabalho dela. Eu falei com ela, ela também disse que não, que fez o trabalho dela e a orientadora não trouxe exemplos ali específicos, eu não vou bater de frente com ela, Anderson. Eu expliquei para ela o seguinte, que é exatamente o que eu vou dizer aqui para vocês. O texto, gente, vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês. O texto, especialmente texto de pós-graduação, tese, dissertação, artigo científico e da graduação também isso acontece. Com um livro isso também acontece. Um livro tem várias edições. O texto é um processo de construção inacabado. Isso significa que não tem como, não é possível você entregar um texto dito perfeito. Quando alguém diz para você, o seu orientador, o seu texto está muito bom, não sei o quê, ele tá bom, mas ele tem problema, gente. Não tem como, vocês não podem ter esse pensamento, isso é muito típico do Brasil, de polarizar as coisas desse jeito. É 880, ou tá bom ou não tá bom, ou tá muito bom ou não tá muito bom. Você tem ali nuances das coisas. Mesmo que você contrate um arquiteto para poder fazer a sua cozinha ou qualquer outra, reformar alguma parte da sua casa, e ele é super bambambam na área, e ele vai lá e reforma, e um monte de gente te elogia e coloca o seu ego lá em cima. E aí você pega e pensa que a sua cozinha é a melhor cozinha do mundo, que não tem problema. Gente, isso não existe. Não tem como ser a cozinha mais bonita, a melhor cozinha, não tem como, né? Tem como você estar satisfeito com a cozinha, né, que você fez, e às vezes isso daí extrapola os limites até do que o arquiteto faz, por exemplo. Agora vamos pensar isso para revisão. Lá para medicina, anteriormente, vamos pensar para medicina. Quando você contrata um médico, tem essa coisa mais 880, né? As pessoas esperam, mas mesmo na medicina isso não é assim, né? Eu estava conversando com a minha mãe, que está fazendo muitos exames, por exemplo, e ela tem reclamado de que não encontra o problema dela e que o médico fica mandando ela para milhares de exames sem parar. É claro, ele ainda não descobriu o que que é e ele precisa fazer vários outros exames, ele está certo para poder relacionar o que ele tem, o que ela sente ou o que ele tem pensado, porque não é uma coisa ali tão simples, né? E mesmo uma coisa simples, às vezes talvez nem é tão simples quanto parece. Então é por isso que é preciso complementar o que o paciente, a pessoa diz ali, o que ela está sentindo, com
exames, por exemplo, e não só um, por exemplo. Isso acontece de maneira geral com todas as áreas. Agora vamos pensar no caso do texto. O texto, gente, primeira coisa, você escreveu o texto. Então já começa por aí. Você escreveu o texto e você não tem habilidade com a escrita, ou até quem tem, já o texto já apresenta problemas. Até eu, quando eu escrevo um texto, eu preciso voltar ao meu texto. Anderson, eu contrato um revisor para ele melhorar o meu texto. Ele melhora. Só que você muitas vezes é ingrato e não consegue ver. E aí você espera, né, que seja um resultado ali absoluto, ou você coloca suas expectativas ali muito além, né, mas ele melhora. A maioria das vezes ele melhora. Tem revisor que pode piorar sim. Mas eu vou explicar uma outra coisa aqui também que é fundamental para você entender esse processo. Ele melhora, né? E essa melhora que ele traz para o texto ali se refere a um momento. E talvez sejam necessárias alterações posteriores, né? E que haja até uma intervenção sua no texto depois da revisão e que o texto volte novamente para o revisor. Isso acontece porque o texto foi mal feito, o texto está mal escrito, foi mal organizado, e ele não passou por um processo de edição sua como autor. E aí, se você joga o texto em cima do revisor depois desse processo, obviamente você não vai ter um resultado ali talvez tão positivo. Então, talvez o serviço que você precise nem seja uma simples revisão como você pensa. Tem gente que pensa assim: eu especifico isso tudo nos meus sites, aqui no meu canal e tal, e eu sou especialista na área, gente. Mesmo assim, tem gente que faz confusão com isso. Imagine quem não é, né? A pessoa manda o texto, né? E aí o texto tem muitos problemas, ela pensa que é uma revisão ortográfica e gramatical. E eu ainda digo, às vezes eu ainda analiso o texto e falo, você quer que eu olhe para dizer para você qual que é o tipo de serviço que eu sugiro? E aí a pessoa, não, eu quero a revisão mais barata. E aí, mano, tá bom, eu faço mais barata. Mais barata é isso, aquilo, eu não vou fazer mais do que eu me propus na mais barata. Só que o seu texto tem mais problemas do que aquilo e ele precisa de uma revisão além disso tudo. E se você não quiser pagar, é isso daí que você vai ter. E mesmo que você pague a mais cara, porque não é uma questão só financeira, talvez você não tenha algo ali dentro das suas expectativas. Por quê? Porque o seu problema não é comigo, é com você. É você que não faz as coisas direito. É você que fez um texto ruim. É você que é uma pessoa que não tem zelo por você. Isso é muito cultural da nossa, é muito da nossa cultura. Você não faz as coisas mal feitas e joga para cima do outro. Tá na hora de procurar um psicólogo, né, e rever essas coisas. No caso aí dessa cliente, eu não acho que foi isso o caso. Eu não acho que foi o caso de uma ingratidão, porque ela inclusive relatou que ela conhece o trabalho da professora, a professora é especialista, a professora explicou para ela algumas coisas. Esse é um caso diferente, gente. Esse é o caso que o orientador não entende o que é língua, ele não sabe lidar com o texto e ele acha que, por exemplo, o estilo acadêmico, que é uma coisa, tem a ver com regra gramatical e ortografia e com a noção de erro. Então, às vezes o texto foi escrito, o pesquisador escreveu o texto, mandou para o revisor, revisou o texto, ortografia e gramática, não tem problema, muitos problemas ali, ou não tem problema. E aí o orientador reclama, né, gente? Muitas vezes esses reclames, e eu falo isso porque no início da minha carreira isso aconteceu e eu perguntei para a pessoa falar para o orientador ver o que que era. E aí ele veio com questão estilística. Aí eu falei, não, mas isso não é erro. Então ele veio com coisa que era obrigação da pessoa fazer, que não tinha nada a ver com o meu trabalho ali. Aí eu falei, não, isso não é obrigação minha, isso não tem nem a ver com ortografia, nem com gramática, não é uma questão de regra. Então, tem gente às vezes que traz para o texto muitas marcas de subjetividade, muitas marcas da fala, de informalidade ali, às vezes isso não tem a ver com erro, e aí, o orientador está falando disso, de uma transposição de um gênero para outro, ou de uma linguagem para outra, ou de um estilo para outro. Quando você tem um texto acadêmico, ele tem
uma linguagem ali acadêmica. E tem até, você não pode trazer aquelas marcas estilísticas informais ali que vigoram no direito ou que vigoram em outros gêneros, ou trazer marcas de subjetividade para o texto ali excessivamente, né? É isso talvez que o orientador reclame. Ou que então, às vezes, e não é todo revisor que tem essa percepção, o seu texto às vezes tem problemas que não foram sinalizados pelo revisor. É claro, não é obrigação dele, ele não é orientador. Mas às vezes falta ali no seu texto alguém para te dar um toque, para fazer assim, ó, plim, para você ver que tem um parágrafo ali que está incompleto, ou que tem uma incoerência argumentativa no seu texto. E aí, todos esses problemas reunidos, é claro que o seu texto, que o orientador vai reclamar. Não é uma conta exata 2 mais 2 é 4. Você tem que ter primeiro a consciência para entender os seus próprios problemas, o seu próprio texto. Se você ter autoconhecimento para isso, se você não tem e joga no revisor, gente, é fracasso na certa, porque você não sabe nem o que você está fazendo. Você está mandando o texto para o revisor para quê? Para ele ser você, ele não é você. Você é você. Você não pode ser o outro não pode ser você. Isso não é possível. O revisor ele traz contribuições. Tem revisor que faz trabalho ruim? Tem. Infelizmente, ali, que nem o básico. Mas aí nesse discurso, nessa confusão, tem gente que não sabe nem peneirar essas coisas e não vai entender nada. E aí vai acontecer como no caso dessa cliente aí, que eu não sei, né, gente? Eu estou falando aqui trazendo ideias, né, do que pode ter acontecido, mas eu acredito que tenha sido isso. A professora fez ali um bom trabalho, provavelmente, e o orientador reclamou ali porque tem alguma coisa no texto, ou o texto estava muito ruim, e tem problemas no texto além de ortografia e gramática, problema de estilo, até problema de conteúdo, da organização do texto em si, ou problema de formatação, e a pessoa pensa que revisor é sinônimo, né? Revisão é sinônimo de formatação, que está incluída numa revisão gramatical, revisão ABNT, de normas, de manuais, de formatação como a ABNT, e não tá. Eu, por exemplo, cobro separadamente. Revisão é uma coisa, formatação é outra. Já aconteceu, por exemplo, de gente mandar o texto para revisão ortográfica e gramatical e depois me cobrar a ABNT. Por que você está pedindo para eu fazer, formatar o seu texto de acordo com a ABNT? A BNT é a BNT, a forma, isso se chama formatação, você que está enganado, né? Revisão de texto se refere à língua. E mesmo assim, ao que dentro da língua? É ortográfica e gramatical, é só ortografia e gramática. Ortografia e gramática é uso de porquê, regência, concordância, uso de crase, essas questões aí ligadas, nesse caso, né, à formalidade, aos textos formais e tal. Agora, letra maiúscula no texto. Gente, isso não é ortografia, né? Pode até entrar dentro de um aspecto gramatical ali, mas mencionado dentro de uma gramática, mas não é todo revisor que vai incluir uniformização de vocábulos ou então letra maiúscula no texto. Não é todo mundo que vai incluir isso. Você tem que perguntar para o revisor. A priori, aí, ortografia e gramática, novo acordo ortográfico, regência, concordâncias de porquê, né? Ou então, são essas questões. Aí, letra maiúscula, uniformizar usos de letra maiúscula no texto, daí não é revisão ortográfica e gramatical, gente. Uniformizar vocábulos no texto não é. Aí vem depois a pessoa que não fez isso no texto e joga para o revisor e fala: ah, se você não viu isso daí, você não fez isso daí. Não, isso não está incluído no serviço, nem é revisão. É você que é equivocado e acha que um revisor é um salvador e não é, né? Então para que existe esse serviço? Esse serviço existe na medida do que ele existe. É você que o desconhece. E eu estou aqui falando para você, você também tem, você pode pesquisar, né? Você não é uma pessoa tão passiva desse jeito. Então, é preciso, gente, ó, plim, né? Você precisa de um pouco de consciência quando você vai comprar um produto, quando você vai ao dentista, quando você, né? Isso é consciência sua também. Se você não tem zelo pelo texto e joga no outro, você não vai ter um resultado absoluto, porque a culpa é sua, já começa por aí. Você não elaborou um bom trabalho, você não procurou um bom profissional, você nem sabe o que você está procurando. Você está ali como um zumbi jogando coisas em cima das pessoas esperando milagres. Isso não existe, gente.
Não é assim que o mundo funciona, não é assim que as coisas. É até assim que o mundo funciona assim, né? Mas não é assim que ele deveria funcionar. E é por isso que tem tantos mal-entendidos. Então, eu estou explicando isso para vocês entenderem o que que é revisão de texto, para vocês dialogarem com as pessoas, para vocês também não serem perversos e, né, eu entendi o que você está falando, Anderson, mas eu quero ali que a pessoa faça o trabalho para mim. Então você vai para cadeia, é lá que você tem que estar, entendeu? Né? Porque isso é criminoso, é ilegal. Não se compra um diploma. Ou então, não, eu quero ali milagre. Não, aí você vai para a igreja, você vai lá para esses, né? Para um revisor, o que que é palpável ali, você não vai para a sua opinião. A gente está falando aqui, né, gente, de outras coisas. E se você não entende isso, você tem que tentar entender, né? Você não vai. Senão você vai acabar no discurso de um revisor que te promete milagres só para poder pegar o seu dinheiro e você vai desperdiçar o seu dinheiro, porque pessoas que só querem o seu dinheiro vão fazer um mal feito e só estão preocupadas em receber, né? E aí você vai ficar muito mais frustrado do que você estava no início, né? Eu vou deixar aqui os meus contatos. Se alguém tiver dúvida, gente, tiver nesse momento de insegurança a respeito do texto, quiser conversar comigo, manda uma mensagem no WhatsApp. Eu posso explicar para vocês, eu posso ver o texto assim por cima e dizer o serviço, né? E fazer o serviço, por exemplo. Eu sou bem prestativo nesse sentido. E tem uma outra coisa aqui importante para finalizar o áudio, que é a segunda e terceira revisão. Mesmo que alguém faça um bom trabalho, o texto, como eu falei, é um processo de construção. Se você mexe no texto depois que ele é entregue, ou se tem qualquer problema no texto, a pessoa fez lá 60 alterações no texto, é um trabalho bem exaustivo. Você não tem que pedir ali de novo gratuitamente, porque você que está com a noção ali de algo absoluto. Eu, por exemplo, não vendo isso, né? E não significa um mal feito meu. Eu fiz 60 alterações no seu texto. O seu texto estava tão ruim que eu fiz 60 alterações ali. E aí, se você não tem gratidão por isso, e espera, só reclama, aquele tipo de pessoa está esperando ali algo absoluto, né? Algo que você não é, aí você tem que procurar um psicólogo, né? Ou você vai sempre cair nessa armadilha do mundo e vai sempre ser uma pessoa que reclama do que as outras fazem, nada presta, aquele tipo de gente assim, nada presta, é tudo ruim, o serviço é ruim, o professor é ruim, o Brasil é uma merda, aí a pessoa vai para fora do Brasil, chega lá fora, ela quebra a cara também, porque lá também não é assim. Aí uma hora a pessoa se mata ou sei lá o que, né, gente? Porque o mundo não é assim, né? O mundo não é assim. Um abraço a todos, tchau, tchau.